Olá, meu amigo e minha amiga, meu querido e minha querida, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Como é que vocês estão? Bem? Hoje eu falo com vocês diretamente do Icon Park. Vim passear aqui e eu aproveitei mais um cenário bonito, né? Espero, inclusive, que essa cachoeira artificial que tem aqui do lado não esteja atrapalhando o som. Bora lá, não é verdade? Se inscreve no canal, custa nada, deixa também seu like. Isso nos incentiva a continuar gravando o vídeo para vocês. E não esquece de deixar o seu feedback sobre o vídeo, uma dúvida ou um comentário aqui embaixo no espaço reservado para isso. E se você quiser contar com suporte personalizado da Nublu Intercâmbio para dar os seus primeiros passos em uma jornada internacional, para realizar e curtir novas experiências, quem sabe ampliar seus horizontes, internacionalizando a sua carreira e as suas oportunidades, aqui na descrição desse vídeo você vai encontrar links importantes com os quais você pode falar ainda hoje com alguém do meu time de especialistas. Fala com eles e garanta a avaliação do seu perfil, que é gratuita. Show de bola? Olha, hoje eu vim falar de um assunto com vocês sobre o qual eu já gravei alguns vídeos, tá? Mas é sempre bom revisar e reforçar, porque todo santo dia, não importa o quanto nós falemos sobre isso aqui na internet, infelizmente eu ainda tenho que atender pessoas no nosso check-up de vistos que tiveram seu visto negado por besteira, porque cometeram erros graves durante o processo de solicitação do visto que eles podiam ter evitado, prestando melhor atenção no seu processo, não seguindo dicas na internet de quem eles não conhecem, de quem eles não têm, por exemplo, a confirmação de uma boa reputação, e também tomando bastante cuidado com quem você escolhe para cuidar do seu projeto. Não é incomum eu pegar esses pleitos negados e ver que empresas grandes, conhecidas e famosas colocaram a mão neles e cometeram erros graves, combinado? Então fica nesse vídeo comigo para você conhecer quais são os maiores erros que levam à negativa num pedido de visto americano. Pessoal, eu vou citar como primeiro erro porque ele é o ponto de partida para que vários outros acabem acontecendo, que é o erro de planejamento, tá? Eu sei que viajar para fora do país é algo bastante importante, que nos deixa ansiosos e que nos faz às vezes colocar os pés nos lugares das mãos. Mas nós precisamos evitar esse tipo de coisa se nós não queremos, no final do processo, chorar pela negativa do nosso visto, tá? Colocar o carro na frente dos bois e não realizar um planejamento bem feito, detalhado e completo da sua viagem, com certeza irá te afastar de completar o seu sonho, combinado? Ó, esquece esse negócio de o visto primeiro e a viagem nós vemos depois como nós vamos realizar. Se você chegar no consulado com esse tipo de pensamento, com o pensamento de que você pode primeiro solicitar o visto para depois entender como é que você vai conseguir realizar a viagem, seja na questão financeira, seja na questão de tempo, você provavelmente vai no final do processo chorar pela sua reprovação. Agente consular americano, para tomar a decisão de aprovar seu visto, precisa ter certeza absoluta de que você não vai trazer nenhum problema aos Estados Unidos durante a sua viagem. Então, começar esse projeto sabendo para onde você vai, por que você vai, quando você vai, quanto você vai gastar e como você vai ter todos esses recursos financeiros é extremamente importante antes de você chegar de fato no momento de solicitar seu visto. Você precisa pegar papel e caneta ou ir lá no seu computador e realizar um planejamento detalhado da sua viagem, definindo todos esses pilares, que não serão, com certeza de fato, a forma com que a viagem irá acontecer estritamente na linha, porque problemas durante o seu processo, mudanças de ideia e uma série de outros fatores podem fazer com que o seu planejamento venha a ser alterado durante o intervalo entre a ideia de realizar a viagem e a viagem de fato. Isso não é um problema. Você não precisa ter nada definitivo, você não precisa comprar nada, você não precisa reservar nada, mas você precisa ter uma ideia mais do que básica sobre todos aqueles itens que eu já mencionei. Para onde, por quê, quando, como, quanto, combinado? Ir para a entrevista, seja para um visto de turismo ou para um visto de estudante, ou até mesmo outros vistos, como por exemplo o de au pair, sem ter esses detalhes, com certeza irá te afastar da aprovação e é
é um dos maiores erros ao solicitar o visto americano. Além disso, na hora de começar de fato o processo de solicitação do nosso visto, hoje em dia é muito comum que você venha a recorrer à internet, né, para aprender, para se informar, para entender como realizar essa solicitação. E infelizmente, eu preciso te dizer que 80% do conteúdo que a gente tem hoje disponível na internet não é um conteúdo novo, não é um conteúdo atualizado e é apenas a repetição eterna de vídeos e mais vídeos a respeito do visto, né? Uma série de pessoas repetindo algo que eles escutaram lá atrás, mas para qual eles não sabem ao mínimo justificar. Coisas como, tudo bem, você preencheu seu DS-160 em português, coloca aí que você realizou essa viagem sem mesmo ter realizado, não coloca que você tem parentes nos Estados Unidos, hein? Não, que isso? É muito mais fácil se você já comprar seu pacote de forma antecipada. A gente precisa hoje em dia, mesmo quando nós encontramos aquele vídeo bombado, extremamente famoso na internet, ter senso crítico, isso mesmo. Para que você julgue a informação que você está recebendo. Esse exato vídeo aqui, você precisa avaliar. Faz sentido tudo que o Léo está falando aqui? Olha, eu já vi cada besteira sendo falada sobre isso na internet. Já vi gente, inclusive, falando que não era necessário informar a renda do DS-160, porque de qualquer forma o agente consular iria te perguntar isso na entrevista. Só que a pessoa que fala isso e trabalha com vistos, inclusive, mal teve a oportunidade de interpretar a pergunta e a resposta a qual ela estava instruindo as pessoas a darem nos seus formulários DS-160. Utilizando esse exemplo para nós só esmiuçarmos um pouquinho mais o quão crítico algumas informações que nós temos sobre visto nas internet, quando nós colocamos lá no DS-160 o campo não se aplica à renda, quando você está informando o seu trabalho, você está dizendo que não tem renda. E não que você não gostaria de informar no DS-160. O mesmo vale para os empregos anteriores e também para o ensino médio, que muitas pessoas acham que pode deixar de informar, que é opcional, quando na verdade, quando eu digo que não se aplica, né? Ou não, nunca trabalhei antes, é o que de fato você está dizendo. Não, nunca trabalhei antes. E não quero falar dos meus empregos atuais. O mesmo para a pergunta lá do ensino médio, que é: você já realizou, concluiu, participou de algum curso de nível secundário acima? E as pessoas não param nem para ler o HELP e entender que nível secundário é igual high school e high school é igual ensino médio. Complicado, hein? Toma cuidado com onde você vai pegar as informações para que você não cometa o segundo maior erro ao solicitar visto americanos, que é cometer erros de preenchimento do formulário DS-160. Muita gente está preenchendo o formulário DS-160 em português, colocando informações incompletas ou assinalando não possuir emprego anterior, nem mesmo ter se formado no ensino médio, achando que, na verdade, ela está dizendo que não gostaria de informar. E isso sendo instruído por vídeos com mais de 500 mil visualizações. Toma cuidado, hein? Toma cuidado. Aproveitando que nós estamos falando de preenchimento de formulário, e preenchimento de formulário lembra burocracia, tem muita gente errando também na hora de recolher as taxas. Mas nesse caso, é nos vistos de estudante. Porque no de turismo não tem como, né, meu amigo? Ou você paga a taxa ou não tem entrevista. Agora no visto de estudante tem gente agendando a entrevista no consulado americano e esquecendo de pagar a taxa service. Cuidado, pessoal. Essa taxa precisa ser paga no mínimo 3 dias úteis americanos antes da data da sua entrevista. E eu recomendo que você faça isso com pelo menos uma semana de antecedência para não restar dúvida de que a sua taxa vai compensar lá no sistema e vai aparecer pra gente consular na hora da sua entrevista, combinado? Para nós fecharmos esse vídeo, vamos falar sobre a entrevista no consulado. É um momento muito importante, onde você vai ter que convencer o agente consular se você é ou não, de verdade, um turista ou um estudante. Vai ter que convencer que você tem motivos suficientes para voltar para o Brasil ou para o país onde você reside hoje. Vai ter também que demonstrar que você tem recursos financeiros suficientes para a sua viagem. E vai ter também que demonstrar que você tem recursos suficientes, financeiramente falando, para
arcar com as despesas da sua viagem. Por isso, esqueça definitivamente aquele negócio de dar resposta na lata pro agente consular e evitar manter uma conversa com ele. Você não precisa ter medo de cometer falhas durante a sua entrevista, porque se você estiver dizendo a verdade, não há o que falhar. E mesmo que você venha a cometer um pequeno erro, um pequeno deslize, se ele for genuíno, se ele for causado apenas por aquela ansiedade que antecede um evento importante, tenha certeza absoluta, o agente consular vai entender e ele vai com certeza te questionar de novo para validar a informação. Eles são treinados e eles conseguem avaliar o comportamento humano, tá? Não tenha medo de errar, tenha medo de não ser escutado, de não ser entendido. Combinado? Você tem uma missão importante, que é passar confiança para agente consular e demonstrar que você está fazendo tudo certinho, que você não deve nada. E isso só vai acontecer se você realizar uma entrevista perfeita, proativa, onde você vai conversar de verdade com a agente consular, pessoal. Então, ó, muito cuidado para você não cometer nenhuma dessas falhas durante o seu processo de solicitação de visto. E se você quiser evitar tudo isso, contando com o suporte profissional de empresas que têm anos de mercado e está sempre, ó, revisando e melhorando ainda mais o seu processo e metodologia, fale com a Visto Pronto, com a Noblar Intercâmbio, as empresas do grupo Internacionalize. Nós podemos te ajudar a aumentar suas chances de aprovação de visto em até 5 vezes. Para você falar ainda hoje com alguém do meu time de especialistas, é só você clicar em um dos links disponíveis aqui na descrição desse vídeo, combinado? Olha, eu te vejo num próximo. Foi muito bom bater esse papo com você hoje. Eu ouvi dizer que quem deixa esse vídeo sem deixar like, sem deixar comentário e sem se inscrever, tem azar por 5 anos, hein? Por favor, não vai jogar seu visto no lixo só porque você não deu um like nesse vídeo. Deixa seu like. Eu te vejo numa próxima.